estão lá, fundo da lista. Então, dá para fazer, não são questões difíceis, né? Dá para fazer bem rápido. Então, hoje, a gente vai falar sobre o grupo de automorfismos, né? Esse é um grupo bem importante, talvez aqui a gente não consiga fazer tantas aplicações assim, interessantes, mas esse grupo tem uma importância muito grande. Então, a gente vai ver esse grupo de automorfismos, vai meio que dar uma classificada nele. Acho que é isso. Em alguns casos específicos, né, a gente vai conseguir classificar, tá? Mas, vamos lá. Mas ontem a gente ficou, na última aula a gente ficou fazendo um exemplo e não deu certo, aquele exemplo lá por causa das hipóteses do teorema do homomorfismo, né? E aí eu fiquei pensando em um exemplo, e não dá para fazer um exemplo, obviamente, dá para fazer um exemplo que envolva o primeiro, o segundo e o terceiro teorema do isomorfismo, mas depois eu vi que a solução dá uma coisa bem trivial. Então, eu até botei um exercício aqui, ó, que é 85, que é para meio que mostrar que esse grupo aqui, Z5Z mais 20Z sobre 10Z, é isomorfo a Z2. Então, tem uma maneira complicada de fazer, só que depois é bem ridículo se você consegue simplificar isso aqui de uma maneira mais simples, tá? Então, eu vou fazer um exemplo que é bem análogo a esse, mas só para ilustrar mesmo e não deixar em branco aquele exemplo que a gente tentou fazer, que na aula passada ficou meio errado, porque não tinha como fazer aquele quociente, porque eu não era subgrupo normal, né? Então, o exemplo é esse aqui, ó. A gente faz esse exemplo e depois a gente vai para o grupo de automorfismo, né? O exemplo é esse aqui, 3E, que é bem parecido. Depois vocês vão, se vocês começarem a fazer, vocês vão perceber qual a jogada aqui. Esse grupo. Trabalhar sobre esse grupo aqui. Vamos tentar simplificar esse cara, tá? E aí, como é que a gente simplifica esse cara? Né? Primeiro, a gente, utilizando o terceiro teorema do isomorfismo, né? Eu posso transformar esse cara nesse daqui. Sobre 12Z, quocientado com 6Z, sobre 12Z. O problema lá da aula anterior é que esse cara daqui não era subgrupo de um cara que estava aqui. Então, isso aqui eu não poderia fazer. Porque aqui eu acho que era 15Z. E aí não dava para fazer isso. Beleza? Mas aqui dá para fazer. Tá? Beleza, e aí a gente chegou nesse daqui. Tá? Chegando aqui, o que é que a gente faz? Ora, vamos analisar esse cara e esse separado. Né? O 3Z mais 12Z sobre 12Z, a gente aplica o segundo teorema do isomorfismo, né? E esse cara daqui é isomorfo a 3Z sobre 3Z intersectado 12Z. Esse é o teorema, segundo teorema do isomorfismo. Só que 3Z intersectado com 12Z é o próprio 12Z, né? Porque 12Z é um subgrupo de 3Z. Então aqui vai ficar 3Z sobre 12Z. E agora, quem é esse cara? 3Z sobre 12Z. Aplica, de novo, o teorema. O 12Z eu consigo escrever agora como sendo 3Z intersectado com 4Z. Concorda? Porque 12Z é 3Z intersectado com 4Z. Ou seja, são os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Então, em particular, são os múltiplos de 12. Tá? E aí, pelo segundo teorema de isomorfismo, de novo, esse cara daqui é 3Z mais 4Z sobre 4Z. Só que 3Z mais 4Z, né? 3 e 4 são relativamente primos. Então, esse cara daqui nada mais é do que o próprio Z. Sobre 4Z. Então, esse cara daqui, na verdade, é o Z4. Beleza? Entendi. E esse aqui de baixo, daria para fazer a mesma conta, mas tem uma maneira mais simples. Eu me perdi na interseção. Se perdeu aonde? Na interseção.
lá Daqui embaixo. do 12Z para 3Z, 4Z? Não, de 3Z, 4Z para o outro. Daqui para aqui? Aqui é o segundo teorema do isomorfismo. Do isomorfismo. Que você tiver esse intersectado quociente com essa intersecção, é isomorfo pegar esse mais esse, ou esse o produto, né? Mas a soma, quando a gente está com os inteiros, é soma. Então, esse mais esse, quocientado por esse. Esse é o segundo teorema do isomorfismo. Esse aqui é o segundo teorema do isomorfismo e aqui também. Beleza? Beleza, Léo? Beleza. Pronto. Já esse daqui, ó, eu poderia fazer a mesma conta, mas esse daqui é o mais simples, né? 12Z, o índice de 6Z, de 12Z em 6Z, é 2. Então, esse cara daqui é isomorfo a Z2. Então, na verdade, esse cara daqui é isomorfo a Z4, quocientado com Z2. Esse daqui aqui é isomorfo com Z2 porque ele tem índice 2. Só que esse daqui também tem índice 2. O Z2. Esse cara daqui, ó, também tem índice 2. Então, esse todo aqui também é isomorfo a Z2. Então, na verdade, todo esse cara daqui é isomorfo a Z2. Tá? Essa é a maneira mais complicada de fazer, que eu falei assim, não, vou tentar. Mas não dá, gente, é bem ridículo isso aqui mesmo. Né? É uma solução mais simples, por isso que eu percebi que o livro só tinha aquela questão está errada, porque não tem como 5Z ser subgrupo de 15Z, que aparecia aqui. Então estava completamente errado. E aí depois eu procurei em outros livros, inclusive não achei nenhum exercício análogo. Não, algum problema tem. E aí eu fui e criei esse. Mas esse daqui tem uma maneira mais simples também de se fazer. É só você lembrar que 3Z mais 12Z, isso aqui é cíclico, então ele é um DZ com D igual ao MDC de 3 e 12. Mas o que é um MDC de 3 e 12? É o próprio 3, né? Sim. Então, se D é igual a 3, então, na verdade, 3Z mais 12Z é o próprio 3Z. Então, voltando para aqui, ó, no lugar disso aqui, eu coloco o próprio 3Z. Então, na verdade, é 3Z sobre 6Z. Aí aqui tudo bem. Aqui você pode fazer, usando o segundo teorema do isomorfismo, 3Z sobre 3Z intersectado com 2Z, não é isso? Porque 6Z é 3Z intersectado com 2Z, os múltiplos de 3 e o múltiplo de 2. Pelo segundo teorema do isomorfismo, 3Z mais 2Z, quocientado por 2Z, só que 3Z mais 2Z, o MDC entre 3 e 2 é 1. Então aqui vai dar Z sobre 2Z, que é exatamente o Z2. Muito mais simples assim, né? Só que aqui eu fui tentar aplicar o terceiro teorema com o segundo, não precisava, né? Só aplicar isso. Análogo o exercício que eu coloquei lá, ó. Esse daqui. Ou você usa o terceiro teorema do isomorfismo e faz, ou você percebe que o MDC entre 5 e 20 é o próprio 5, né? E aí acabou, não tem nem o que fazer. É bem ridículo, né? Só tem que trabalhar com 5Z concentrado com 10Z. Eu tentei pensar em outra maneira, não sai. Não sai. Acredite, eu pensei em vários exercícios aqui para elaborar para vocês, mas ou cai numa coisa ridícula assim, ou não dá para fazer porque algum não cai na hipótese do teorema e você não pode aplicar o teorema. Tá? E se for com outros grupos mais... outros grupos diferentes? Aí poderia sim. Eu só não pensei. Mas poderia, eu ia começar a pensar com o UN. Ia começar a pensar com esse grupo, né? E aí eu parei. O problema é que a própria elaboração é complicada. Exatamente. Para eu elaborar o exercício, eu estou perdendo muito tempo. Então,
Deixa, no momento que eu estiver me distraindo com outra coisa, eu tento pensar mesmo. Daqui a um ano, quem sabe, você manda um e-mail Agora para já todos os foi, né? alunos que fizeram o Grupo dos Anéis. Aqui, ó, exercício Exatamente. para brincar aí. Agora já foi. Eu não vou pensar mais em exercício de grupos, não. Os exercícios de grupo já está feita a lista, a prova vai cair questões daquela lista, então acabou. Agora é pensar em anel. Qual exemplo achou, Helena? Não, tô falando do senhor do futuro, quando achar o No exemplo. futuro, beleza. Pronto, agora eu não quero pensar mais em grupo. Começar a pensar em anel. Mas vamos lá. Até lá, a gente ainda precisa falar dos automorfismos, tá? Mas, enfim, é possível ficar fazendo essas contas aí, viu? Eu também não gosto muito de conta. Tá fazendo conta não tem um hobby por isso. Vamos lá, gente. Vamos falar o que é um automorfismo. Eu acho que até já tinha definido anteriormente, lá quando a gente falou de homomorfismo, mas só relembrando aqui, que um automorfismo de G é um isomorfismo de G nele mesmo, tá? Então, um automorfismo é sempre um homomorfismo bijetor, ou seja, um isomorfismo que vai de G no próprio G, tá? E o conjunto de todos os automorfismos de G é denotado por alt G. A gente vai denotar o conjunto como sendo esse cara daqui. Ou seja, alt G é isso aqui. Alfa é de G em G. Tá ok. Alfa é isomorfismo. Ou seja, é uma função bijetora. Então, uma das coisas que você já sabe é o seguinte, né? O alt de G é um subconjunto das funções, eu chamei assim, né? Função de G em G. Beleza? Das funções de G em G. É um subconjunto, observe, é um subconjunto. Eu ainda não estou falando de operação, nada aqui, desse cara, tá? Ele é um subconjunto desse cara. Então, uma das coisas que eu já... Peraí. Ninguém me ligando nessa hora. Uma das coisas que a gente pode já começar a pensar é o seguinte. Em um tamanho desse cara. Chute, e eu quero uma justificativa lógica para o chute. Tá? Que aqui agora vocês estão em outro nível, não dá para chutar assim aleatoriamente, né? Quem que você acha que é maior? O alt de G ou G? Quem é maior? Alt de G. Por quê? Tem a ver com o fato do princípio da contagem, que a gente vai Exato. sempre poder associar pares, e os pares vão ser sempre, a quantidade de pares é maior do que a quantidade de elementos. Exatamente. Eu acho que calma, é só a primeira pergunta. O chute foi beleza. Eu concordo com a justificativa do chute. Mas, pô, eu acho que a gente fez em algum momento aqui, né? É a questão 4 ali. A questão 4, ó. Quantas funções existem de A para B? Então, lembra que era n elevado a m, se eu não me engano, era m elevado a n funções, né? Lembra? Então, era muita, quantidade é muito grande. De funções. Mas eu não estou perguntando as funções, eu estou perguntando esse. Então, Eldo chutou, mas mesmo assim eu acho que continua maior, né, Eldo? Eldo falou assim, Sim, mesmo assim, eu só estou reduzindo para ser isomorfismo. Mas aí não, parece que não reduz muito, né? Vamos analisar esse cara. E vocês vão ver algo que é isso que às vezes choca, porque aparece anti-intuitivo. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Ó. O alt de G, ele é um grupo sobre a operação de composição. Isso vamos provar agora. Que eu posso pegar esse conjunto como subconjunto desse, mas não com a mesma operação. Lembra que a gente tinha visto esse aqui com a operação definida a partir da operação de G. Então, agora esse daqui com a operação de composição. Isso continua sendo um grupo. Tá? Então vamos ver aqui. Por que ele é grupo? Eu poderia até deixar isso de exercício, mas
Mas como eu não botei na lista, eu vou deixar, vamos fazer aqui. É bem simples mesmo. Por que que ele é grupo? Primeiro que é a operação binária de composição. Né? Essa relação é uma operação binária. Por quê? Porque dado alfa e beta automorfismo de G, a gente viu que alfa composto com beta é isomorfismo. Composição de isomorfismo é iso. Acho que a gente já tinha falado isso, ou deixei de exercício em algum momento. Tá? Então, ele, de fato, é uma operação binária. Ele está caindo aqui dentro. Né? Eu compondo dois iso, duas funções bijetora é uma função bijetora, e é um homomorfismo. Composição de homomorfismo é um homomorfismo. A gente viu também que dado alfa um automorfismo de G, alfa menos 1 é automorfismo. Porque a operação inversa, ele é um homomorfismo de bijetor, isso aí também a gente viu. E composição é associativa, sempre. Ou seja, você faz alfa composto com beta, né? Composto com gama é a mesma coisa de alfa composto com beta composto com gama. A composição de função sempre é associativa, sempre. Então, nesse caso particular também. Beleza? E o elemento neutro desse grupo é a identidade, a função identidade. Também é um isomorfismo. Pega A e leva no próprio A. Beleza? Então, isso é um grupo. O automorfismo de G é um grupo. Beleza? Então, agora vamos começar a estudar esse grupo. O que é que esse grupo tem de especial e onde é que ele... Eu vou tentar dar uma ideia de onde é que ele é um pouco mais útil, tá? Depende... Diga aí. Rapidão. Se o automorfismo é o isomorfismo dele entre ele mesmo, seria tipo uma permutação? Beleza. Concordo. Perfeito, ó. Helena, vou até colocar essa observação aqui que a Helena fez, ó. O alfa, no automorfismo de G, é uma permutação, mas não é uma permutação qualquer. Tá? Mas não é uma permutação qualquer. É uma permutação que é um homomorfismo. Ele precisa preservar a operação de G. Né? Eu vou botar específica. Então, eu posso dizer até isso aqui, Helena, que você acabou de falar. Ó. Isso daqui, ele é um subgrupo, inclusive, do SG. Ele é um subgrupo do SG. Tá? Quando G é um grupo. Ele é subgrupo. Peraí, ele é subgrupo de SG, mas ele é maior do que G. Aquilo foi o chute do Eldo. Ali tá errado, gente, não é possível. Ele não tá batendo a conta, cara. Não, mas lembra qual é a ordem de SG? É a ordem de... Se G é finito, é a ordem de G fatorial. No caso, G finito. É verdade. Então, esse cara era muito grande, né? Esse cara é muito grande. É maior que G. Então, ele possivelmente é maior do que G. Eu vou surpreender vocês daqui a pouco. Que não é sempre que ele é maior do que G. Tem alguns momentos que você esteja preparado para ficar explicando 1000 vezes de novo essa noção de maior. Não, o maior foi só... Por isso que eu falei, é chute. O maior só no sentido da quantidade de elementos, né? A ordem. Agora a gente já pode... Como ele é grupo, agora a gente já pode falar de ordem. Então, qual é a ordem maior? Quem é maior? Alt de G, a ordem de Alt de G, ou a ordem de G? Né? Quem é maior? E quem é maior? Isso. Agora a gente vai começar a analisar aqui agora. Diz pouco, Dano. Eldon falou que seria o Alt de G, pelo chute dele, mas vamos analisar um caso bem específico e vocês vão se surpreender. Por exemplo,
Isso. Porque assim, ó, no caso em que G, eu vou até adiantar o teorema que a gente vai provar daqui a pouco. No caso que G é cíclico, a ordem de Alt de G é 2. Sempre. Quando G é G é cíclico. cíclico de ordem infinita, a ordem de Alt de G é 2. Pronto. É pequeno, tio. Tá vendo? 2 é pequeno. 2 é muito pequeno. Ué, E, foi só um inclusive, chute, rapaz. imagina, G, ordem infinita, a ordem de Alt de G é 2. Imagina. Agora, se a ordem de G é N e ele é cíclico, a ordem de Alt de G é a mesma ordem do U de N, que é menor do que N, porque são só os relativamente primos que N. A gente vai provar isso daqui a pouco. Aparentemente é meio anti-intuitivo, né? Como é que eu estou pegando todas as funções? Ou seja, pegando permutações. Permutações tem muitas, né? Fatorial, como é que isso está dando tão pequeno assim, né? Ou seja, é um subgrupo de permutações que é pequeno quando o G é finito. Na minha cabeça sempre era pequeno, mas eu não quis falar nada porque eu não sabia justificar. Sua intuição, né, dizia isso. Então vamos lá. Primeiro, para provar o teorema que eu acabei de falar, vamos provar esse lema aí. Então, suponha que G é cíclico, então existe uma correspondência bionívoca, ou seja, entre os automorfismos e os geradores de G. Então, dizer o seguinte, que alfa é um automorfismo de G somente se a imagem de A também gera G, se G é cíclico. Tá? Então, primeiro vamos provar esse lema. Tá? E depois a gente prova o teorema que a gente usa exatamente essa correspondência. Tá? Primeiro, o seguinte, vou provar a ida aqui. Né? Ou seja alfa um elemento aqui no automorfismo de G. Vamos mostrar que alfa de A, ele gera G. Tá? Então, como G, alfa de A, é um elemento de G, concorda? Porque alfa é um automorfismo, vai de G em G. Então, alfa de Azinho, que é o gerador de A, é um elemento de G. Mas se ele é um elemento de G e ele é gerado por A, então o alfa de A é um A elevado a I. É uma potência de A. Beleza? Ok. Agora é o seguinte, ó. Seja J um número inteiro. Então, quem é alfa de AJ? Concorda que isso aqui é o alfa de A elevado a J, né? Por ser homomorfismo. Aqui usa o fato de ser homomorfismo. Vou fazer devagar. Ó. É o alfa de A operado com A J vezes. Só que como é homomorfismo, é alfa de A J vezes. E aqui é alfa de A J. Só que o alfa de Azinho é o A de A elevado a I. Então esse cara daqui, na verdade, é A, I, J. Concorda? Sim, sim. Beleza? Alfa é bijeção. Não é isso? Logo, o G é a imagem, coincide o mesmo conjunto, né? Com a imagem de alfa. Tá? Esses dois conjuntos são iguais, porque ele é bijeção, então é sobrejetor, então a imagem coincide com o contradomínio. Beleza? Coincide com o contradomínio. Então, o que é que acontece? Logo, por que eu posso concluir isso? Ó? Ele é gerado por AI. Né? Porque, ó,
todo elemento... Não é nem gerado por aí, é gerado por esse cara daqui mesmo. Vamos falar, desculpa. Isso aqui. Porque se ele já é imagem, então todo elemento de G eu posso considerar como uma imagem de um elemento aplicando por alfa, né? Só que a imagem dele é sempre uma potência desse cara. A gente acabou de provar isso aqui. Né? Pegou um elemento aqui de G. Esse cara sempre pode ser escrito como uma potência de alfa de A. Tá vendo? Ele sempre pode ser escrito como uma potência de alfa de A. Então, de fato, isso acontece. Ficou claro? Sim, sim. Então, se eu peguei um automorfismo de G, G cíclico, então G, ele também é gerado pela imagem do Azinho. Beleza? Ele é gerado pela imagem do Azinho. Agora vamos ver a volta. Né? Se o G ele é gerado por um alfa de A, tá? Então, não, vou até colocar assim. Ele é gerado por um outro elemento, por um AI. Tá? O I inteiro. Então, eu vou definir um automorfismo cuja imagem do A é exatamente esse cara. Beleza? Vou até botar assim, vamos lá. Só para ser mais específico. Suponha que G ele é gerado por B com B, um elemento de G, diferente de A. Pode ser até o próprio A, vai. Não importa. Ser mais amplo possível. Um B, elemento de G. Se ele G é cíclico, então o B ele é um A elevado a J, um A elevado a I. Agora eu vou mostrar que existe um automorfismo de G, cuja imagem de A é A elevado a I. Óbvio, é só eu definir dessa forma. Defina um alfa que vai de G em G, que pega o A e leva em A elevado a I. Vamos mostrar que alfa de fato é um homomorfismo. Primeiro, né? Por que ele é homomorfismo? Um alfa, vou pegar esses dados, C, D, elementos de G, então, C é da forma A elevado a J e D é da forma A elevado a K, porque G é cíclico. Quando eu aplicar alfa de CD, isso aqui é o alfa de AJ com AK, certo? Só que alfa de AJ com AK é o alfa de AJ mais K, não é isso? O alfa de J mais K é a mesma coisa do alfa de A elevado a J mais K, que é igual a AI, que é a imagem do A, J mais K. Só que isso aqui aplica a distributiva aqui na potência, que a potência são números inteiros. Então é a IJ mais IK, que é igual a IJ operado com A e K. E onde, na verdade, aqui eu tenho o quê? É o alfa do AJ operado com o alfa do AK. Concorda com isso aí que eu acabei de escrever? Sim, sim. E como esses dois caras, né? Isso aqui é exatamente o alfa de C com alfa de B, né? Vou até terminar de escrever aqui. Alfa de C, alfa de B. Então, de fato, é um homomorfismo. Alfa de D, desculpa. De fato, é um homomorfismo. Tá? Claro, era função. Desculpa, gente, eu não falei aqui antes, mas isso aqui é função, claramente função, porque G é gerado por A.
tá? Todo elemento de G é uma potência de A. Então, basta definir para A, eu estou definindo para todos os elementos de G. Tá? Isso é trivial, tá? Então, isso é o homomorfismo. Alfa é um mono. Por quê? Se eu calcular o núcleo desse cara, que é o núcleo desse cara? O núcleo de um homomorfismo. São todos os elementos B de G, HC, porque B eu estou pegando o gerador. Né? Tá ok? Alfa de C é um neutro. Não é isso? Ou seja, se C pertence ao quêrnio de alfa, então C é da forma A elevado a K e alfa de AK é igual ao neutro. Só quem é o alfa de AK? Esse cara daqui é o alfa de A elevado a K, só que o alfa de A é o A e K, concorda? Ou seja, A e K é o neutro. Beleza? Ok. A e K é neutro. Ou seja, eu cheguei na conclusão, eu vou até escrever aqui de separado, A e K é neutro. Agora vamos analisar esse cara daí. Alfa, e é o B, né, que gera, cadê? B é o AI, né, que gera o G. Então, se a ordem de G é finita, vou pegar primeiro infinita, que é mais fácil. É infinita, então a ordem de AI também é infinita. Porque ele gera. Esse cara gera todo G, então esse cara tem ordem infinita. Se ele tem ordem infinita, então I, J tem que ser igual a zero, concorda? IK, desculpa, IK. IK tem que ser igual a zero. Por quê? A única potência de A que dá o neutro, como esse daqui tem ordem infinita, não pode, né? O AI tem ordem infinita, o K tem que ser igual a zero. Esse cara daqui tem que ser igual a zero. K tem que ser zero. Concorda, gente? Sim, sim. Então, se K é igual a zero, né? Então, A elevado... o C tem que ser quem? Tem que ser o próprio neutro. C, que era A elevado a K, já teria que ser o próprio neutro. Então, o único elemento do núcleo, ou seja, se eu peguei o C no núcleo, né? O único elemento do núcleo é o neutro. Então, no caso em que ele é infinita, a ordem de G é infinita, o núcleo é o neutro, então o homomorfismo que eu defini é mono. Vamos analisar o outro caso em que ele é finito. Também funciona. Se a ordem de G é finita, N, né, digamos assim, o mesmo acontece, a ordem de A elevado a I também é N. Beleza? Então, no caso, voltando para aqui, ó, esse cara daqui ser igual ao neutro, implica como a ordem finita, que esse daqui é congruente a zero módulo N. Lembra? N divide esse cara. Isso a gente tinha provado lá atrás. Assim, N divide IK. Lembram disso aí? Sim, sim, lembro. Ele tem que dividir IK. Beleza? Só que, lembra, eu acho que eu não tenho mais aqui, porque deu um erro. Lembra que a gente calculou que quando o grupo é cíclico, a ordem de uma potência do gerador era sempre igual à ordem sobre o MDC de NI? Lembra disso aqui? Sim, sim. Lembra disso? Só que a gente já sabe que esse cara daqui é o N. Então, quem é o MDC entre N e I?
Tem que ser quanto para que n seja igual a n concentrado com isso? Tem que ser N. Tem que ser 1, né? Ou tem que ser 1, isso. Isso, tem que ser 1. Então, n e i são relativamente primos. Como MDC entre n e i é 1, logo, o n tem que dividir k. Concorda? Sim, sim. O n tem que dividir k. Se o n tem que dividir k, então, o c que eu tomei, que era a elevado a k, ele pode ser escrito como um a elevado a nq. Porque n divide k. Como ele é esse cara, esse daqui é a elevado a n, q. Só que a ordem de g é n. E Azinho, lá na hipótese, Azinho era um gerador de g. Então esse cara daqui é o neutro. Que é o próprio E. Também, para quando a ordem é finita, a gente mostrou que um C no núcleo tem que ser o neutro. Então o kernel de alfa, também quando a ordem é finita, também é um neutro. Ficou claro isso aí? Sim, sim. Logo, independente se G é cíclico de ordem infinita ou finita, o alfa que a gente definiu é monomorfismo. Certo? E vocês concordam que o alfa é sobre epimorfismo? Vou até botar claramente epimorfismo. Se não estiver vendo. Por que ele é claramente epimorfismo? É sobre ejetor. Por quê? Ó? Vamos lá? Vamos dar uma olhada para a definição dele. Pegue qualquer elemento daqui. Vou fazer, vai. Pegue C, um elemento de G. Logo. Ok, eu seguro as pontas por aqui. G, ele é da forma A elevado a um K. Tá? Então, quem é o elemento do domínio que eu vou levar aqui? É só pegar, ó. Alfa de A elevado a... deixa eu ver aqui. Menos I. Quando pegar A elevado a menos I, a imagem desse cara vai dar... Não, menos K, eu acho. Peraí. Quem é o K que eu vou pegar ali? DK, né? Não, é K sobre I, desculpa. Claro, né? Porque quando eu pegar esse, isso aqui é a mesma coisa do alfa. Não, peraí. Tem uma coisa errada. Fazer potência inteira, né? Preciso de um cara que vá no A elevado a K, né? Ah, não, peraí. Eu posso escrever aqui também como sendo um. Como ele é, eu estou supondo que ele é gerado por aí, o IK, concorda? Ok. Né? Que ele é gerado por aí. Essa é a hipótese, né? Da volta. Vou colocar assim. É uma potência desse cara. Certo? Ou seja, o C é igual a elevado a I, K. Quem é o cara que vai nele? É o alfa de K, AK. O alfa de A elevado a K é quem? É a alfa de A elevado a K, não é isso? Que é A elevado a IK, que era o C que a gente tomou. Ficou claro, hein? Por que ele é claramente epimorfismo? Porque ele era gerado exatamente pelo aí. Beleza. Então pronto, a gente mostrou que alfa
é isomorfismo. Então, alfa pertence ao automorfismo de G. Ou seja, gente, o que é que a gente provou? A gente provou o seguinte. Existe uma correspondência entre os automorfismos de G e os geradores de G quando G é cíclico. Sempre uma correspondência bionívoca, ou seja, existe uma bijeção entre os automorfismos de G e os geradores de G. É como se a gente estivesse obtendo uma bijeção entre todos os automorfismos de G e os geradores de G. Beleza? Ficou claro a importância desse lema aí? O que é esse lema, na verdade? Sim. Tem como voltar no enunciado ali rapidinho? Claro. Só para refletir um pouco mais sobre... É isso aí. Está dizendo o seguinte, se ele é um cíclico, independente se ele é finito ou se é um cíclico infinito, né, de ordem infinita, os automorfismos de G, um cara é um automorfismo de G, somente se a imagem do gerador de G, de um gerador de G, é um gerador de G também. Ou seja, pega todos os geradores de G e pega os automorfismos de G. Vamos pegar assim, vou pegar assim, gerador de G, chamar assim, né? O conjunto dos geradores de G e os automorfismos de G. Existe uma bijeção entre esses caras. Entendi. No caso, isso fornece a gente maneiras de ver quem são os automorfismos de G, no caso em que G é cíclico. Exatamente. Ou seja, você está classificando quem são os automorfismos. O automorfismo só pode ter essa cara. Ou seja, o automorfismo é exatamente quem? São aqueles isomorfismos de G, onde leva A em uma potência de A específica. Certo? Entendi. Então, potência específica que gera o G também. Tá? Não tá ficando claro na minha cabeça ainda quem é o automorfismo. Automorfismos são isomorfismos, exatamente. São permutações, como você mesmo falou, mas ele precisa ser automorfismo, ele precisa preservar a operação. Ó. Não é um automorfismo qualquer. Não é uma objeção qualquer. Precisa ser uma objeção que ele preserva a operação. Ó. Isso aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso com qualquer permutação. Separar as operações. Percebeu, Helena? Essa qualidade dessa bijeção é muito específica. Tá? Ele tem essa qualidade de poder preservar a operação, que é o que a gente chama. Né? Beleza? Isso é bem específico nessa permutação. É isso que faz com que a gente possa fazer essa análise. Beleza? A gente acabou a prova, deixa eu botar aqui. Vai ter exemplo? Não, aqui é o lema. O lema foi só para a gente provar o próximo Exemplo teorema. do automorfismo. Ah, você quer exemplo de um automorfismo? É porque ainda não tá muito claro. Ah, peraí. Beleza. Vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui, de um automorfismo qualquer. Tudo bem, talvez faltou isso, né? Exemplo de automorfismo. Deixa eu ver aqui. Bom, a identidade é meio trivial, né? Vai dizer em Z, por exemplo. A identidade de Z. Que vai dizer em Z. O que acontece? Ele pega N e leva no próprio N. Isso aqui é um automorfismo. Isso aqui não tem graça, esse exemplo. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 2. E os que pega os elementos leva no negativo também é um automorfismo. Pronto. Beleza. Vale até aqui, ó. De G para G. Pega A e leva no inverso, né? Exatamente. Isso é um isomorfismo. Por que isso é um isomorfismo? Automorfismo, né? É um homomorfismo porque alfa de A, B é igual a... Desculpa, AB. A operado com B. Isso aqui é AB a menos 1. Ah, não. Quando G... Se G é abeliano, tá? Desculpa. Com G é abeliano. Então, vai trocar o... Exatamente. Porque aqui vai ficar B a menos 1, A menos 1. Mas como é abeliano, é A menos 1, B
B a menos 1, que é a mesma coisa do alfa de A, alfa de B. Tá? Ok. Esse cara é um homomorfismo. Por que que ele é injetor? Quando você calcular o núcleo de alfa. Quem é o núcleo de alfa? São os caras de G, tá ok? Alfa de A é um neutro. Ou seja, são os elementos de G em que seu inverso é neutro. Então só pode ser o próprio elemento neutro. Então alfa é injetor, é mono, tá? E aí, por que que ele é claramente sobrejetor, né? Qualquer elemento de G tem inverso. Beleza? Alfa é sobrejetor por quê? Dado B, um elemento de G, alfa de B a menos 1 é igual a B a menos 1 a menos 1, só que o inverso do inverso é o próprio B. Então tem alguém que vai no B. Como ele é EP, é mono, homomorfismo, então alfa é isomorfismo. É um automorfismo. Ficou claro, Helena? Agora o exemplo? Olha, ele é isomorfismo. Se ele é iso, ele automaticamente é alto. Isso, porque está indo de G nele mesmo. E quando é Tá? que não vai nele? Vamos lá. Exemplo de um isomorfismo que não é alto. Quando você pegar um alfa que vai de, sei lá, vamos pensar aqui. Por exemplo, a gente viu lá um grupo G qualquer, cíclico de ordem N. Ele sempre é isomorfo. Existe um isomorfismo dele em Zn. P, aqui P, né? Ordem P, por exemplo. Todo grupo de ordem P, com P', ele é isomorfo na ZP. Isso a gente fez na aula passada, eu acho. Sempre existe um isomorfismo de G em ZP. Sempre. Compreendi agora. Então, esse aqui não é um isomorfismo, mas não é alto, porque vai de G, um outro cara que você não sabe quem é, em ZP. Certo? Ficou claro. Automorfismo vai de G em G. O que acontece nesse lema é que a gente mostrou que quando o G é cíclico, os automorfismos de G estão em correspondência com os geradores de G. Certo? Ficou faltando fazer só aqueles exemplos ali. Tem razão. Vamos provar agora o seguinte teorema. Ó. Vai usar esse lema. Que é esse teorema? Que é exatamente você conseguir compreender quem é esse grupo de automorfismos. Que é o seguinte, ó. Se G ele é cíclico e tem ordem infinita, então os automorfismos de G é isomorfo a Z2. Então, olha, ele é bem pequeno, ele só tem 2 elementos. Agora, se A tem ordem infinita, desculpa, então ele é isomorfo a UN. Olha que Continua sendo pequeno. Continua sendo bem menor do que a ordem de G, por exemplo. Então é menor? Nesse caso é menor. No caso em que G é cíclico, o automorfismo de G sempre é menor do que o tamanho, né? Então, isso aqui eu vou até colocar essa observação aqui. Ó. Se G é cíclico, a ordem do automorfismo de G sempre é menor, estritamente menor ainda, do que... não, menor igual, porque se N for primo dá a mesma quantidade, né? É estritamente menor do que a ordem de G. Menor ou igual. Certo? Aparentemente contraditório, porque você fala assim, automorfismos são funções, né? Então, tudo... Não, mas quando você coloca o fato de ser automorfismo, ser bijeção e homomorfismo, ele já reduz bastante de tamanho. Ou seja, a quantidade diminui muito.
Ele fica Eu consigo menor. imaginar coisas não homomorfismo mais fácil do que coisas com homomorfismo, então para mim vai ser Ah, menor. eu não... Peraí, eu acho que eu não coloquei... Como assim? Como foi a sua análise? Eu quero entender isso. Você quer entender a minha cabeça? Não, eu quero entender a sua explicação. Amado, Fala aí. Como foi? na minha cabeça existem mais não homomorfismos do que homomorfismos. Mas de fato existe. Sim. Então, por isso que alto claramente vai ser menor do que G. Se ele tem que ser algo, tem que ter detalhes. Por exemplo, o posto ele tem que ser injetor, ele tem que ser sobre-injetor e ele tem que ser de G em G. São muitas características. Mas não exatamente, ele é menor do que G. Isso a gente já tinha visto, que alt de G, por exemplo, a quantidade dele era menor do que a quantidade das funções. Isso, com certeza, você já sabe. Que intuitivamente tem isso na cabeça. Mas você chegar a concluir, já que ele é menor do que o próprio G, aí é um pouco mais... Não faz sentido se eu comparar homomorfismo com os elementos de G, porque, tipo, sabe? Não é a mesma coisa, você tá comparando número com letra, sabe? Tá, concordo com você. Mas se a gente pode comparar funções com G, por que não pode comparar alto? Não faz sentido na minha cabeça. As funções faz sentido, é o exercício 4 da lista. Lembra? A gente ainda perguntei na letra B, quantas dessas funções são injetores? Então, faz sentido você comparar o número, né? Então, isso aí faz sentido. Mas, por exemplo, a gente viu também que ele é menor do que o SN, que é o S ordem de G, que era a ordem de G fatorial, que é muito grande. Então, você compara, por exemplo, você está comparando as permutações, que permutações já é bijeção, então é injeção e bijeção, e é maior do que a ordem de G. Lembra? A gente viu isso aqui, ó. S de G, esse cara é maior, estritamente maior do que a ordem de G. Porque esse cara daqui é a ordem de G fatorial. Então, ele é estritamente maior. Então, o fato de ser injetor e sobre-injetor já não tira tanto. Mas SG eu consigo ver. Automorfismo, não. Mas automorfismo, qual é a diferença de automorfismo para SG? É ser bijeção, mas uma coisa só, que faz com que ele diminua tanto. É ser homomorfismo. Não é ser bijeção, porque ser bijeção, só bijeção não faz ele diminuir tanto, porque ele continua sendo muito grande, muito maior do que G. Mas o fato dele ser homomorfismo faz com que ele reduza bastante. Percebeu? Homomorfismo, a propriedade de ser homomorfismo faz com que ele desça bastante. Percebeu, Helena? Sabe como isso sairia muito bem? Com um exemplo. Tá, vamos fazer esse teorema e provar o teorema e a gente pensa nos exemplos. Beleza? Vamos ver esse teorema, vamos provar o teorema e eu vou fazer um exemplo. Vou ver se com exemplos consegue te convencer. Vamos lá. A primeira prova, supondo que ele tem ordem infinita, né? Se a ordem de G é infinita, então a ordem do seu gerador também, né? O gerador de G também é infinita. Beleza? É infinita. Se a ordem de um elemento ele é infinito, se a ordem de G é infinita, acho que nem precisava da ordem, né, desse cara. Então, quem são os possíveis geradores de G? Quem são os geradores de G? Porque a gente não está assumindo que G é cíclico, né? Cíclico, sim. A hipótese é G é cíclico. Viu? Está no cíclico ainda. Ah, tá, sim. De ordem infinita. Então, quem são os geradores de G? O próprio A.
O neutro? Não, o neutro não gera, né? Se você operar o neutro com... Não, mas tipo, ele vai estar no conjunto dos... Ele pode ser operado ainda com um A e vai formar um próprio A. Ele, tipo, não vai gerar novos elementos, mas... É isso, mas aí ele não gera, né? Se ele não pode sim, gerar ele sozinho novos elementos, ele não é gerador. Então, quem é o A e o outro é... O menos... O inverso dela, né? Exatamente. Quando eu falo, ninguém copia. Eu escutei. E quem tem mais algum? No caso, para G, a ordem de G infinita? Não. Não tem, né? Não tem. Então, os únicos geradores, quando G é infinita, são esses dois caras. E pelo lema anterior, a ordem do automorfismo de G só pode ser 2. Porque ele está com correspondência com os geradores de G. Se G só tem 2, ele só pode ter 2. Ele não pode ter mais. O que a gente provou no lema anterior. E como ele pode ter 2, e ele só tem 2 elementos, então ele sempre é isomorfo a Z2. Foi aquele teorema lá que a gente mostrou. Exatamente. Se a ordem de todo elemento, se a ordem de um grupo é 2, então ele sempre é isomorfo a Z2. Tá? Agora vamos para o caso complicado, que esse aqui era o caso simples. O caso mais complicado. Caso a ordem de A, que é a própria ordem de G, seja N finita, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um homomorfismo. Um homomorfismo dos automorfismos de G. Olha o que é que vai acontecer, viu? Em UN. Isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar que esse cara daqui é um isomorfismo. Eu mostrando que esse cara é um isomorfismo, então estou mostrando que o automorfismo de G tem exatamente a mesma quantidade do UN. Tá? Mas como é que eu vou definir essa função que vai dar o meu homomorfismo? Eu pego observe, estou pegando um automorfismo, alfa, e eu vou levar, sabe quem? No I. Quem é esse I? Onde I é tal que alfa de A seja igual a AI. Entenderam ou não? Beleza? Eu pego alfa é um automorfismo. Eu olho alfa aplicado ao gerador de G. Então, ele é uma potência do próprio A, porque ele gera G, é um automorfismo. Então, ele é A elevado a I. Então, a minha F vai pegar esse automorfismo e vai levar em I. Beleza? Vamos mostrar que... Claro, como é que o automorfismo vai ficar elevado aí. Como? Que o quê? O que o senhor falou, não ficou claro. É o seguinte, você concorda que, dado um alfa, ao invés de definir primeiro, vou tentar explicar por que eu vou definir assim, para ficar melhor. Esquece isso aqui, vamos lá. Seja alfa um automorfismo de G. Então, você concorda que o alfa de A, ele pertence a G, é um automorfismo. Então, ele pega o Azinho, que é o gerador, e leva um elemento do próprio G. Concorda? Sim. Como G é gerado pelo próprio A, o alfa de A vai ser uma potência do A. O A elevado a I. Concorda? Basicamente, a ideia de construir esse homomorfismo é que você vai conseguir separar os geradores do conjunto, né? E todos esses geradores vão ser relativamente primos com a ordem do conjunto. Isso. É isso que a gente vai provar daqui a pouco. Exatamente isso. Ou seja, essas potências aqui são todas relativamente primos com a ordem. A gente vai provar isso. Então é isso, Helena. Eu defino agora uma função f
que vai de out de G em U de N, tá? Que pega alfa e leva nesse I, que é essa potênciazinha aqui. O que é que eu preciso provar? Que essa função está bem definida. Ou seja, que esse I, de fato, cai aqui dentro. Ou seja, que o I é relativamente primo com o N. Tá? Então, tem duas coisas para provar que o F, de fato, é função. Vamos mostrar que F é função. Ou seja, está bem definida. Primeiro, mostrar o quê? Vamos mostrar que o F de um alfa, que é o I, ele pertence ao U de N. Certo? Beleza? Só que o que é que a gente viu no lema anterior? Pelo lema anterior, o F de A, ele gera o grupo G. Lembra? A imagem por um automorfismo de A, ele também é um gerador de G. Portanto, AI gera G. AI que é a imagem do F de A. A imagem do A pelo alfa, desculpa. Certo? Como ele gera o G, logo, a ordem de AI é N. Se a ordem de UI é N, quem é o MDC entre N e I? Lembra? N é a ordem do AI. E um teorema que a gente provou lá atrás, que a gente já usou até no lema anterior, a ordem de qualquer elemento do cíclico, né, de uma potência do gerador, é sempre isso aqui. Esse mesmo argumento que a gente fez no lema anterior. Então, se N é igual a N sobre N, o MDC entre N e I, o MDC entre N e I tem que ser 1. Logo, I pertence ao U de N. Ele é relativamente primo com N. Concorda aí? Ficou claro? Sim, sim. Certo? Então, o I ele é relativamente primo com o N por causa disso. Tá? Então, de fato, a minha função, a imagem está caindo aqui dentro. Beleza? E a outro fato que precisava provar, segue do lema também. O outro fato era aqui o quê? Se... o outro é trivial, né? Se alfa é igual a alfa', então o F de alfa é igual ao F de alfa'. Concorda? Isso é claro. Concorda com isso aí? Sim, sim. Então, isso aqui, de fato... Então, de fato, a gente mostrou F é função, está bem definida. Então, está bem definida. Agora vamos mostrar o quê? Que é homomorfismo. Por que ele é homomorfismo? Porque ele é homomorfismo. Pega um F de alfa beta. F de alfa beta, deixa eu até pegar aqui, escrever antes, né? Sejam alfa beta automorfismos. Logo, alfa de A é um A elevado a I, e o beta de A é um A elevado a J. Então, o F de alfa beta, ele é I... Desculpa, vamos só para entender melhor aqui. Ó. Quem é alfa composto com beta de A? Só para ficar claro quem é o F do composição. Isso daqui é o F, é o alfa do A elevado a J. Né? Só que o alfa do A elevado a J é A elevado a J elevado a I. Que é A elevado a IJ. Concorda?
Sim, sim. Então, ó, o F de alfa composto com beta, esse daqui vai ser a potência desse cara, né? A elevado a IJ. Que é IJ. Só que IJ, o I é quem? É o alfa. É o F de alfa. E o J é o F de beta. Então, de fato, é homomorfismo. Entendeu? Sim, sim. Então, ser homomorfismo, tranquilo. Beleza? Agora, F é mono. Vou mostrar que ele é mono. Por que ele é mono? Vamos calcular o núcleo de F. O núcleo de F, quem é? São os automorfismos de G, tal que o índice da imagem desse cara é 1. Então, ó, F de alfa é 1, não é isso? Ou seja, esse cara é quem? São os automorfismos, onde alfa de A é o próprio A. Então, quem é o automorfismo que leva A no próprio A? Só tem um, né? É o homomorfismo identidade. É o automorfismo identidade. Só tem esse cara. Se ele leva A em A, então ele leva qualquer potência de A na mesma potência. Na sua mesma potência. Então, isso está levando a identidade. Então, o núcleo da F é a identidade. Então, é mono. Beleza? Não é monomorfismo. Ok? E agora, por que ele é epimorfismo? Por que ele é um epimorfismo? Vamos lá, pega um cara relativamente primo, com N. Se ele é relativamente primo com N, então o MDC entre I e N é 1, concorda? Que ele é relativamente Sim. primo. Se o MDC entre ele é 1, então quem é a ordem? Lembra aquele teorema lá atrás? A ordem da potência de A é sempre N sobre o MDC desses dois caras. Como isso aqui é 1, então é o próprio N. Logo, A elevado a I, ele gera o G, porque a ordem de um elemento tem a mesma ordem de G. Ou seja, eu tenho um elemento, A elevado a I, tem a mesma ordem de G. Então ele gera todo. Certo? Então se Só ele que é gera pelo todo, lema, né? pelo lema, exato, pelo lema, existe um alfa, um automorfismo de G, com alfa de A sendo exatamente A elevado a I. Portanto, o F de alfa é exatamente o I, pela definição do F. Então eu peguei um I aqui dentro, relativamente primo com N, e mostrei que tem algum alfa que leva I nele. Portanto, é sobrejetor. Então é epimorfismo. Certo? F é homomorfismo mono e épico, então F é isomorfismo. Logo, eu tenho que o automorfismo de G, ele é isomorfo a U de N. E acabou a prova. Entenderam a prova? Sim, sim. Antes de fazer uns exemplos aqui, deixa eu escrever duas observações aqui. Não, eu acho que eu coloquei aqui. Ó. Eu botei até aqui, porque eu acho bem importante essa daqui. Não necessariamente, lembra que a gente viu que o SN, né, o grupo de permutações, não necessariamente é comutativo. Lembra? Alfa composto com beta não necessariamente é igual a beta composto com alfa. Isso pode mudar completamente. Mas olha o que acontece. Quando G é cíclico, esse cara obrigatoriamente é abeliano. Por quê? Porque se ele é abeliano? Porque alt de G
ele é isomorfo a Z2, que é abeliano, ou alt de G, ele é isomorfo ao N, que também é abeliano. Nesse caso aí, ele seria o centro de SE? Não, né? Não. Porque não, vai ter mais caras ainda aqui, como o Tom. Vamos ver, você vai ver quem é que vai ser o centro de SG. Ah, Você vai ver daqui a pouco, vai ter o teorema daqui a pouco. Tá? Então, de fato, ele sempre é abeliano. Agora, uma coisa que não é verdade é que se G é abeliano, então alt de G é abeliano. Isso não é verdade. Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Por que isso aqui não é verdade? Dá para fazer aqui, eu acho. Considere o seguinte, ó. Z2, cartesiano Z2. Vamos tomar dois automorfismos aí. Ó. O primeiro automorfismo, que eu vou fazendo uma nova aqui, porque senão vai pegar G igual a Z2, cartesiano Z2. Defina alfa e beta. Vou pegar aqui, ó. Você vai ver que ele são automorfismos. Alfa de 0, 0 tem que ser o 0, 0. Tá? O alfa de 1, 0, eu vou definir como sendo 0, 1. O alfa do 0, 1, eu vou colocar sendo o 1, 0. E o alfa do 1 sendo o próprio 1. Agora, beta. Beta eu vou definir 0, 0 como sendo o próprio 0, 0, porque para ser homomorfismo tem que levar no neutro. O beta de 1, 0 eu vou levar no 1, 1. O beta de 0, 1 eu vou levar no 0, 1, o próprio 0, 1 aqui. E o beta do 1, 1 eu vou levar no 1, 0. Eu vou deixar que vocês verifiquem que isso aqui de fato são homomorfismos. É só fazer a operação aqui, operar. Esse com esse e ver a imagem. Se satisfaz se são homomorfismos. São bijetores, claramente. Alfa e beta. Vou até botar. Alfa e beta são bijeções. Na verdade, são mais, viu, do que bijeções. São homomorfismos. Tá? Aí, o que é que eu faço? Ó? Alfa composto com beta, tá? De 1, 0, é quem? Ó, alfa, beta de 1, 0 é 1, 1. Então, é alfa do 1, 1. Só que alfa do 1 é o próprio 1. Por outro lado, beta, composto com alfa de 1, 0, é quem? Alfa de 1, 0 é 0, 1. É beta de 0, 1. Só que beta de 0, 1 é quem? Beta de 0, 1 é o próprio 0, 1. Ai, que saudade de uma permutação. Eu era feliz e não sabia. Então são distintos, tá vendo? Isso aqui é um contra-exemplo dessa afirmação aqui, ó, de que, será que se eu pegar um G abeliano, então o automorfismo de G é abeliano? Não. Agora, se G é cíclico, sim. Mas G abeliano não implica que alt de G é abeliano. Certo? Ok. Beleza, gente? Então, tranquilo aí, né? Então, aqui, ó, Helena queria mais exemplo, vamos fazer mais exemplo aqui. Seja G, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui eu não lembro qual é o do que é cíclico, né? Vou pegar Z, vai, 17, vai, 17. Não, vou pegar Z7, não, 17.
Z9. Então, a ordem de G é 9, não é isso? A ordem de G é 9. Se a ordem de G é 9, então a ordem do automorfismo de G, porque G é cíclico, concorda? Ele é cíclico, ele é gerado por um cara, que é 1, e ele tem ordem infinita N. Então, desculpa, cíclico. Então, o automorfismo de G, ele é isomorfo ao U9. E tem quantos elementos? Quem são o U9? É o 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Tem 6 elementos. Então, a ordem do automorfismo de G é 6. E é menor do que a ordem de G. Viu aí? Tranquilo, né? Sim, sim. Sim, sim. É. Bem tranquilo. Deixa eu ver aqui se tem... Nem todo o N é cíclico, lembra? Agora não vou lembrar nenhum exemplo de N cíclico. No caso de P' é mais fácil ainda, né, de contar. No Esse vai caso ser de P menos 1. Perfeito. Ó. Se você pegar G igual a Z, P com P', então a ordem de G coincide com a ordem do U de P, concorda? Sim. É isso? Não, peraí. Deixa eu ver. A ordem de P vai ter 1, não, tem menos, né? 1, 2, até P menos 1, não, desculpa. Tem Não, P na menos verdade, não é 1 esse ali. P, não, é a cardinalidade. Desculpa. A ordem de G, desculpa, a ordem de G, a ordem de U, P, desculpa, a ordem de U de P é igual à ordem de G menos 1. Não era isso? Não é isso? Sim, E a sim. U de P, como todos vão ser relativamente primos com ele, né? Todos são. Então tem a quantidade de P menos 1 elementos. Todos que vêm antes dele são primos, é relativamente primo com P, né? Porque P é primo. Não tem isso. Então o alt de G, né, é isomorfo. Esse cara, já que esse daqui é cíclico, esse cara daqui é igual à ordem de G menos 1. Mas continua sendo menor do que G. Continua sendo estritamente menor do que a ordem de G. Beleza? Tranquilo. Pode ser aparentar um pouco abstrato, mas esse grupo de automorfismo tem bastante aplicações. Talvez não aqui, mas vale a pena a gente trabalhar com ele aqui para que vocês conheçam. E outro cara novo que aparece aqui na história é o que a gente chama de automorfismos internos, ou grupo inner. Quer dizer o seguinte, um grupo, seja G um grupo, e há um elemento de G. Então você vai pegar o seguinte função de G em G. Pega um elemento Gzinho e leva no conjugado pelo elemento A. AG, A menos 1. Esse cara daqui é chamado de um automorfismo interno. Dá para provar que, de fato, isso aqui é um automorfismo. E denotamos ele por INNG. Certo? É simples. Vou mostrar aqui. Dado A, θ A, pertence ao automorfismo de G. Vou deixar até de exercício, viu? Mas é ridículo. É fácil provar. Beleza? Então, observe que aqui eu estou diminuindo mais ainda. Não é qualquer automorfismo. São os automorfismos que são exatamente esse jeito. Ó. Ele pega Gzinho e conjuga por um elemento fixo A. Certo? Então, é menor ainda.
Na verdade, ele é subgrupo normal do grupo de automorfismo. É isso que acontece. Ele é subgrupo normal do grupo de automorfismo. Vamos mostrar isso aí. Né? De fato, isso aqui eu vou deixar de exercício, tá? Que é o que eu deixei ali de exercício, que ele é um subgrupo de automorfismo, de G. Ou seja, mostrar que um cara dessa forma aqui, né, um θ, ele é um automorfismo. Só vou deixar que vocês façam de exercício. Tá? Agora a gente precisa mostrar que ele é um subgrupo. Então vamos lá. Por que a identidade está aqui dentro, né? Pois, quem é a identidade? Eu posso escrever a identidade de G como sendo aquele θ neutro, né? Se você pegar um θ do neutro aplicado a um elemento Gzinho de G, isso é G é a menos 1, que é o próprio G. Então, de fato, ele é identidade. Concorda? Ok. Agora vamos mostrar o seguinte, né? Seja AB, vou mostrar que θA composto com θB pertence a esse cara. Ou seja, ele é da forma θC, para algum C. Né? Então, qual é que a gente faz? Seja G um elemento de G qualquer, quando eu fizer θA composto com θB aplicado em G, isso aqui é o θA. Quando eu apliquei B, vai ficar B, G, B é menos 1. Quando eu aplicar o θ de A nesse cara, vai ficar A, B, G, B é menos 1, A menos 1. Só que isso aqui é a mesma coisa de AB, G, AB é menos 1, concorda? Que era B menos 1, A menos 1, mas quando é o inverso de AB. Né? Pronto. E isso aqui, na verdade, é o θ de AB aplicado a G. AB é um elemento de G, porque G é um grupo. Né? Portanto, de fato, isso aqui acontece. Pois, isso aqui aconteceu. Isso aqui, para qualquer G que você pegou, isso acontece, né? Então, ele é da forma θ, θ subíndice um elemento de G. Então, de fato, está lá dentro. Falta mostrar que o inverso de um cara desse aqui está lá dentro. Né? Falta mostrar que o θA a menos 1 pertence ao INN de G. Mas por que ele está lá dentro? Observe que o θA a menos 1 é a mesma coisa do θA a menos 1, do inverso de A. De fato, por quê? Se você pegar o θ a menos 1 composto com θ de A aplicado a um G, isso aqui vai dar quem? Θ de A menos 1, A, G, A menos 1. E esse cara aplicado aqui vai ficar A menos 1, A, G, A menos 1, A menos 1, A menos 1, que é o próprio A. Isso aqui deu o próprio G. Ou seja, essa composta aqui está dando a identidade. Análogo para o outro caso. θA composto com θ a menos 1 é a identidade de G. Logo, o θ a menos 1, a inversa dessa função, é um elemento de INN de G. Porque ele é um θ com subíndice um elemento de G.
Aí acabou, né? Ele é subgrupo. Quer dizer, acabou não, ele é subgrupo, mas não é... Falta a normalidade do Alt de G. Beleza aí, gente? Alguma dúvida? Não, tranquilo. E aí só falta ver agora a normalidade. Agora a normalidade. Vamos ver essa cara aqui, a normalidade. Então, para provar que é normal, então eu tenho θA, um elemento daqui qualquer, certo? E um alfa, um automorfismo. Eu vou mostrar que ele é normal aqui. Então, o que é que eu vou mostrar? Vamos mostrar que alfa, composto com θA, composto com alfa menos 1, ele pertence ao INN de G. Lembra a caracterização de subgrupo normal. Para isso, vamos aplicar isso para um B arbitrário qualquer. B, um cara arbitrário qualquer de G. E se eu mostrar que ele cai dentro do INN de G, então acabou, né? Vou mostrar isso. Vamos lá. Ó. O alfa composto com θA composto com alfa menos 1 aplicado a B, isso aqui vai dar o seguinte. Ó. Vai dar alfa composto com θ de A aplicado em alfa menos 1 de B. Certo? Só que quem é aplicar o θ de A? É A, alfa menos 1 de B, A menos 1. Certo? E aplicar o alfa a esse cara, como o alfa é homomorfismo, é alfa de A, alfa do alfa menos 1 de B, do alfa de A menos 1. Certo? Então, esse cara daqui, na verdade, o alfa de alfa menos 1 vai dar B, então é alfa de A, B, alfa de A, que é menos 1. Que é a mesma coisa do θ de alfa de A aplicado a B. Isso é verdade para todo B. Logo, alfa composto com θ de A composto com alfa a menos 1 é o θ de alfa de A, que pertence a esse cara, né? Que o alfa de A é um automorfismo, alfa de A pertence a G. E aí mostrou a normalidade. Entenderam ou ficou confuso? Entendi. Certo? Então ele é um subgrupo. E aí, não sei se vai dar tempo de fazer o exemplo, mas pronto, então não vou terminar o assunto hoje não, viu? Porque falta provar esse teorema para poder a gente aplicar em exemplos interessantes. Eu já vou adiantar o teorema e a gente faz na próxima aula a prova. E aí, na próxima aula, a gente perde uns 20 minutos fazendo a prova desse, faz os exemplos e aí tira a dúvida da lista. Né? Que é o seguinte, ó, a relação entre o que o Eldo tinha perguntado, né? O automorfismo é o centro de G? Não, nessa isomorfo centro de G, não. O que acontece é que o quociente de G pelo seu centro é isomorfo a esse grupo interno. Então, esse isomorfismo sempre existe, tá? Isso é útil. Até bem aquela útil. questão ali do exemplo de grupo infinito no abeliano. Ah, beleza, verdade. Pronto, quem fizer, como hoje a gente já falou disso, quem fizer atividade avaliativa, quiser utilizar isso para construir o exemplo, eu aceito. Ok. Tá? Por mais que a gente não provou o teorema, a gente vai provar na próxima aula, quem quiser usar, aceito. Sem problema. Mas a gente vai provar esse teorema e aí a gente vai fazer, vai começar, aí ia entrar um exemplo interessante, que era exatamente o diedral. O Davidson ali falou, a Helena já estava sentindo falta. Então, ia entrar o exemplo do diedral, mas deixa para a próxima aula. Beleza?
Beleza. Darlan, é maior ou não é? Como é? É maior ou não é? A resposta é depende. É, exatamente, depende. A gente já viu para o primeiro caso que era igual ao N ou a Z2. Quando não Isso. for. É igual a UN ou Z2. Então, para o caso G cíclico, né? Então você quer a resposta que você quer, né? Caso G cíclico, sim, o alt de G, né? A ordem desse cara é menor do que a ordem de G. No caso de G, no caso de que G não é cíclico, será que isso aqui ajuda em alguma coisa? Não sei, eu acho que não. Dá para analisar esse cara, né? A resposta dela é ou não é? Para cíclico, sim. Para não cíclico, Sim. não sei. É sério isso, Darlan? Que palhaçada! Exato. Por caso não cíclico, eu não sei. Não tem nenhum resultado que diga, assim, afirma alguma coisa concreta. Né? Caso ele não cíclico, é exatamente isso. Né? Mesmo porque quando você está trabalhando com grupos não cíclicos infinito, né? Aí você precisa ver cardinalidade. E cardinalidade você precisa de sei lá, cara, conjuntos, né? Pode ser que seja os dois enumeráveis ou os dois não enumeráveis. Mas por caso cíclico, dá sim. Caso cíclico é bem criterioso, né? Porque o caso cíclico infinito, a gente não tem problema. Por caso cíclico infinito, a ordem do automorfismo é 2 apenas. Por ser cíclico, e a gente tem aquele lema lá da correspondência, dos automorfismos com geradores. Agora, por caso não cíclico, pode ter um resultado, realmente, agora eu estou lembrando, pode ter um resultado quando o grupo é finitamente gerado, que é uma outra coisa. Não tem um gerador, mas tem uma quantidade finita de geradores. Então dá para tentar generalizar sobre algumas circunstâncias aquele lema, mas mesmo assim é bem complicado. É uma combinatória um pouco mais dura de fazer. Então, no momento eu não sei. Melhor responder assim. Sem generalizações, que triste. Mas para o cíclico, sim, dá para calcular o tamanho. Podem escrever aí presente, viu? Na chamada. Eu percebi que essa chamada não é interessante, não. Porque quando eu baixo o vídeo gravado, ele manda uma lista dos presentes. Então nem precisa, né? Não precisa fazer isso. E ele já fica lá gravado na pasta do Drive, então não precisa eu baixar para o meu computador. Sabe? Então, na partir das próximas, eu nem isso vou fazer mais. E não tem nem necessidade, né? Porque tem tão pouca gente que o senhor já deve saber de nome que tá na aula. Quem tá aqui não tá, né? Me falta. São sempre os mesmos aqui, eu sei Eu, exatamente. Gil, Davidson, quando o senhor chega, aí depois vem Davi, Valder, Elton, Lucas, às vezes Aleph. No dia que você faltou, isso aqui foi triste. Ninguém me acordou, eu fiquei bem triste, velho, porque meu celular não tocou e ninguém me acordou. Como é? Meu celular não tocou e eu tava na esperança quando eu acordei, né? Gil poderia ter me ligado pra eu acordar. Eu achei que você tá fazendo alguma outra coisa, sei lá. Eu não faltaria aula de Darlan por nada, assim, não. Muito bem, é isso aí. Não falta aula de ninguém, mas. Antiético por falar das outras matérias. Complicado. Mas, enfim, na sexta a gente faz a prova desse teorema, desculpa. Faz o exemplo do diedral ali, que eu acho que é bem interessante. E aí a gente começa a tirar dúvidas de exercício. Aí é só dúvidas de exercício, né? Começar a trabalhar bastante exercícios ali. Beleza, gente? Façam a atividade. Espero que todos que estão aqui pelo menos façam, mas eu acho que o Aleph e outros alunos façam. Cadê? Alguém tem notícia de... Como é?
como era o nome dela? Laís? Laís, que ela Laís. ficou doente. Ela melhorou já, ela tá fazendo física comigo e álgebra linear. Ela já tá boa. Pergunta a ela o que aconteceu com ela. Mas eu Ela já não falei com ela apareceu. também sobre se eu ter excluído a atividade da menor nota. Eu já E comentei. ela tá. Tomara que ela esteja acompanhando pelos vídeos e faça atividade, né? Beleza, gente.